Terminou mais uma época desportiva. Este fim de semana deu-se os últimos pontapés no que às camadas jovens diz respeito, mais uma temporada desportiva. Tivemos então este fim de semana a realização dos últimos jogos, mais concretamente na fase final de juvenis e também na fase final de iniciados, onde se aguardava ainda uma das grandes decisões desta época. Quem seria o campeão de iniciados e que representaria a Associação de Futebol de Viseu na próxima época nos nacionais, conjuntamente com as outras 3 equipas. Também tivemos este fim de semana o último jogo do futebol de 7, um jogo em atraso da 5ª jornada da segunda fase na Série C, entre Viriatos e Lusitano, com vitória para a equipa do Lusitano, sendo também o último jogo de todos os diversos campeonatos que tivemos de futebol de 7. Mas olhando então concretamente para a jornada, no campeonato de juvenis, deu-se este fim de semana a consagração do já campeão Académico de Viseu. Foi ao terreno da equipa de Castro Daire, o Crasto, vencer por 3-2 e assim consegue terminar com 16 pontos esta fase final. Esta equipa do Académico de Viseu concedeu apenas um empate em toda esta fase final e acaba então por meritoriamente vencer esta competição e ascender ao Nacional do Escalão. Ingrato foi, ou melhor, a ingratidão deverá ter sido a sensação que esta equipa do Crasto sentiu então neste campeonato, não propriamente só neste jogo, mas então no resultado final deste campeonato. Esta equipa do Crasto fica em segundo lugar e ao longo de toda a época apenas concedeu uma derrota. Foi precisamente este fim de semana, então, uma época quase imaculada desta equipa do Crasto, que no entanto não chegou para esta equipa poder celebrar o título de campeã, terminando no segundo lugar com 9 pontos esta fase final. No outro jogo tivemos um Tondela-Drizes, o terceiro e quarto classificado da tabela classificativa, Drizes ainda sem pontuar e Tondela com 5 pontos e já arredado de todas as decisões, e um jogo disputado no relevado natural do estádio João Cardoso em Tondela, e a equipa do Drizes superiorizou-se num jogo emotivo por 4-3 à equipa da casa, a equipa do Tondela. Acaba por ser os 3 pontos meritórios para esta equipa do Concelho de São Pedro do Sul, que assim, onde só a sua honra estaria em disputa neste jogo, acaba por levar de vencida esta equipa do Tondela, então, nesta última jornada de juvenis. Nos iniciados, então, todas as decisões reservadas para este fim de semana. A equipa do Crasto no primeiro lugar com 12 pontos e ex-aequo com a equipa do Pinguizinho. Ambas podiam sagrar-se campeãs este fim de semana. O Crasto dependia apenas de si, visto que tinha vantagem no confronto direto sobre esta equipa do Pinguizinho. Ia jogar contra os Viriatos em casa deste e uma vitória, ou inclusive mesmo uma derrota, poderia chegar então para esta equipa do Crasto se sagrar campeã. No entanto, esta equipa venceu mais uma partida e assim, sem mais a acrescentar, acaba por levantar o título de campeã e também sagrar-se então campeão de iniciados, estando já com presença assegurada na época 2013-2014 no Nacional de Iniciados. O Pinguinzinho, no jogo que disputou com a equipa do Tondela, também acaba por vencer. Tinha que forçosamente ter um resultado positivo, no entanto dependia daquilo que fizesse a equipa de Castro Daire. Vencendo a equipa de Castro Daire, mesmo com a vitória, Pinguinzinho não conseguia já atingir esse título de campeão. No entanto, acaba por acabar esta época com um amargo de boca, visto que acaba com 15 pontos esta fase final, e esses 15 pontos não foram suficientes então para esta equipa de Santa Combadão ascender aos campeonatos nacionais. E ainda para mais, sendo necessário um critério de desempate, visto que ambas terminaram com 15 pontos. Então o Pinguinzinho
acaba também com algum amargo de boca esta temporada, visto que fez uma fase final praticamente irrepreensível e o confronto direto acaba por ditar então a equipa do Carasto como campeã distrital desta época desportiva. Fazendo então um balanço daquilo que foi toda esta época 2012-2013 e começando esse balanço pelo campeonato de júniores. Olhando para o início de época, víamos um campeonato com menos equipas, e isto tem sido tendência observável neste campeonato de júniores. De ano para ano são cada vez menos as equipas que constituem então a respectiva Série Norte e Série Sul. E olhando para os ausentes, acaba por se destacar a ausência da equipa do Vilameirense. A equipa do Vilameirense que na época transata tinha obtido um honroso terceiro lugar, tinha ficado a poucos pontos de atingir a fase final, já há 2 anos também lutou até ao fim por marcar uma presença, tinha tido aqui uma geração engraçada, com resultados bem interessantes, fruto também de muito trabalho do seu treinador dessa altura, o Mr. Paulo Lima, e então acaba por ser uma surpresa a ausência deste Vilameirense, que assim não pôde continuar o trabalho que tinha vindo a apresentar nas últimas épocas. E então, como grandes candidatos das equipas que estavam presentes na prova, tínhamos o Sinfãs, a equipa dos Viriatos, Lamego e Penalva. Este favoritismo talvez que advém das últimas épocas, dos últimos resultados, ou melhor, dos resultados das últimas épocas destas equipas nestes campeonatos distritais, e no caso até do Sinfãs, de ter há 2 anos ter participado na 2ª Divisão Nacional de Júniores. Esta equipa de Sinfãs também, que no ano passado tinha marcado presença na fase final de Júniores, e então surgiam depois como outsiders, e depois dependente também do que apresentariam no início da época, o Crasto e a Sampedrense, visto que alguma intermitência destas duas equipas nas últimas épocas. Ora, numa época conseguem ter resultados positivos, na época seguinte resultados menos bons, então Crasto e Sampedrense como os outsiders desta competição, e um acabou por se juntar ao grupo dos favoritos e o outro acabou por desiludir e terminar na parte final da tabela classificativa. Foi um campeonato disputadíssimo entre 5 equipas, Sinfãs, Viriatos, Sporting Lamego, Penalva do Castelo e Crasto, sendo liderada durante praticamente toda a primeira volta pela equipa do Sporting Lamego, havendo depois troca de líder no início da segunda volta, onde a equipa dos Viriatos manteve esse primeiro lugar praticamente durante toda a segunda fase, acabando mesmo por se sagrar campeã da Série Norte. Aos poucos e poucos, os outros adversários foram perdendo o terreno então para estas duas equipas. O Sinfãs, sempre taco a taco com estes dois, acabou por descolar no último terço do campeonato, na reta final, então já não conseguir acompanhar os seus mais diretos adversários, e a equipa do Crasto e Penalva, mesmo lutando até ao fim, já não tiveram capacidade para acompanhar Sinfãs e Lamego na ida à fase final. Na Zona Sul, tínhamos o Repesenses como forte candidato a regressar aos nacionais, depois de uma época que tinha marcado presença na fase final, e também por toda a história dos últimos anos que esta equipa dos Repesenses tem demonstrado, não só nos júniores, mas em todos os escalões em que tem equipas a competir. Esta equipa dos Repesenses apostava seriamente no regresso aos nacionais, ainda para mais depois de ter tido na época transata a sua equipa de juvenis como campeã. O treinador, o professor Filipe Amaral, acabou por ascender da equipa de juvenis para a equipa de júniores, e então era apontada no início da temporada como um forte candidato à vitória final. Como outros candidatos surgiam Lusitano de Vilmoinhos e Viseu e Benfica, por aquilo que tinham feito
na temporada transata. A equipa do Viseu Benfica, inclusive, tendo marcado presença na fase final da época 2011-2012. E depois, como outsiders, tínhamos a equipa do Mortágua, sempre intrometida nas discussões, mas sem nunca ter atingido propriamente alguma fase final, e a equipa do Tondela, visto que também ver o que é que esta equipa do Tondela poderia fazer, no sentido de verificar como se alguma camada jovem do clube conseguiria acompanhar toda a evolução que a equipa sénior do clube tinha demonstrado nos últimos anos. Desde cedo neste campeonato, a equipa do Lusitano de Vilminhos se encarregou de liderar a Zona Sul. Assumiu-se facilmente como candidato à subida, foi notícia várias vezes pela quantidade de vitórias que conseguiu e pelo o reduzidíssimo número de golos sofridos que concedeu. Até praticamente ao final da primeira fase tinha 0 golos sofridos em toda a primeira volta, sendo o guarda-redes Renato Lopes até alvo de destaque, inclusive aqui na nossa rúbrica, pelo excelente trajeto que esta equipa do Lusitano estaria a apresentar, não só pelo número de vitórias que somava, mas também pela quantidade diminuta de golos sofridos que esta equipa concedia. Por outro lado, a equipa do Tondela acaba por ser a grande surpresa, a grande revelação de toda esta prova. Nos últimos anos, aquilo que se verificava era um Tondela sempre com resultados a meio, que o permitiam ficar a meio ou na parte final da tabela classificativa, e era sempre uma incógnita o que é que esta equipa do Tondela poderia fazer. E acabou por ser um ano que acaba também por marcar uma mudança de paradigma nesta equipa do Tondela, não só nos Júniores A, mas praticamente em todos os escalões de futebol de 11, visto que os resultados alcançados estão à vista de toda a gente, com 3 presenças em fase finais e neste caso concreto dos Júniores com o título de campeão distrital. Já os repeses começaram mal este campeonato. Ao fim da 5ª jornada tinham 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e num campeonato tão curto como este de Júniores, apenas 10 equipas a competir na Zona Sul, perder tantos pontos no início da temporada tornou mais difícil o objetivo do Repesenses. Posteriormente a estes 5 primeiros resultados, sucedeu-se uma onda bastante positiva neste clube. Teve até o final desta primeira fase 11 vitórias e 2 empates. Empates esses contra as equipas que acabariam por marcar presença na fase final. Foram elas Tondela e Lusitano de Vilminhos. Mesmo com este trajeto espetacular desta equipa do Repesenses, a verdade é que não foi suficiente para conseguir marcar presença na fase final, terminando a primeira fase com 42 pontos, ficando a 1 ponto da equipa do Tondela. Discussão essa levada até ao fim entre as duas equipas, mas que então no fim acabou a equipa de Tondela por conseguir garantir o acesso à fase final. Já o Viseu Benfica, também forte candidato, sendo essa condição vinda de todo o trabalho realizado nas últimas épocas, inclusive pelo atual treinador da equipa do Penalva do Castelo, Rogério Sousa, o treinador do ano passado da equipa de Júniores do Viseu Benfica. Mas o que é facto é que esta equipa do Viseu Benfica acaba por se transfigurar, por regredir no seu processo e em toda a história que esta equipa dos Júniores tem construído, não só nestes últimos anos, mas como uma das grandes referências das camadas jovens a nível distrital. Acabou por ser uma decepção este campeonato, quedando-se apenas pelo oitavo lugar, o antepenúltimo lugar desta competição, com apenas 17 pontos em 18 jogos realizados. Já na fase final, qualquer favoritismo
por parte dos campeões de série, por assim dizer, esbateu-se logo nas primeiras jornadas. Lamego e Lusitano começaram melhor esta fase final. Começaram com vitórias e até quedando-se até pelos 2 primeiros lugares no fim da primeira volta. Apesar de Tondela ter sempre hipóteses matemáticas, era mais expectável que fosse o Sporting de Lamego ou o Lusitano de Vilminhos a terminar no primeiro lugar, mas o que é facto é que foi a equipa do Tondela que acaba por vencer esta competição. Uma segunda volta da fase final irrepreensível, com 3 jogos resultando em 3 vitórias, e sendo assim acaba por ir a Lamego na penúltima jornada, ascender ao primeiro lugar então nesse jogo, e no último jogo em casa com a equipa dos Viriatos garantir o título que já fugia de Lamego há 30 anos. Então a equipa do Tondela para o ano junta-se a Oliveira de Frades e Académico de Viseu na segunda divisão nacional de júniores. No campeonato de juvenis, é, no meu entender, de todos os campeonatos organizados, aquele que oferece mais competitividade a todos aqueles que assistem ao espetáculo desportivo. É aquele que vê mais equipas a disputarem os lugares de acesso aos lugares de decisão, de atribuição de campeão, tendo até, quer na Série Norte, quer na Série Sul, sempre uma indefinição constante até praticamente ao fim das primeiras fases. Na Zona Norte tínhamos no início da época como grandes candidatos Oliveira de Frades, Sinfãs, Drizes e Crasto, por todo o trajeto que tinham feito no ano transacto, e como outsiders, como possíveis candidatos, tínhamos o Moimenta da Beira e o Craques de Lamego também, por todo esse trajeto dos últimos anos. De todos estes candidatos, a equipa do Crasto acaba por ser um campeão incontestável da Zona Norte, com um percurso praticamente irrepreensível. Em 24 jogos somou 21 vitórias e 3 empates, não conheceu sequer o sabor da derrota e acaba por, até sem surpresa, terminar esta primeira fase com mais 13 pontos de avanço que a equipa que se quedou pelo segundo lugar. Segundo lugar esse que foi alvo de grande luta entre 4 equipas. Drizes, Sinfãs e Oliveira de Frades, também por já surgirem como fortes candidatos, e a estas 3 equipas juntou-se a surpresa desta edição, que foi a equipa dos Viriatos. Pelos resultados apresentados nos anos anteriores, não era expectável que esta equipa dos Viriatos fosse praticamente até ao fim disputando esta vaga na fase final, mas a verdade é que esta equipa ofereceu grande competição a todas as outras e acabou por não conseguir a ida à fase final, mas foi sempre um adversário a ter em conta para todas as restantes equipas. Decisão essa do segundo lugar, que terminou apenas na última jornada, num derby lafonense entre Drizes e Oliveira de Frades, com a equipa do Drizes a vencer o jogo decisivo por 2-1 e assim acompanhar a equipa do Crasto na fase final. O Moimenta da Beira acaba por ser a grande desilusão da prova, visto que na época 2011-2012 acaba por terminar a Zona Norte no terceiro lugar, e também intrometendo-se na luta pela fase final do ano passado, mas o que é facto é que esta época quedou-se pelo penúltimo lugar desta prova, terminou com apenas 15 pontos e ficando apenas à frente da equipa do São João da Pesqueira. Já na Zona Sul, a equipa do Académico de Viseu apresentava-se como o principal candidato, vista toda a história e toda a tradição que este clube tem, não só nos séniores, mas também em todas as camadas jovens. É, inclusive, das grandes referências do futebol em qualquer escalão, e tendo já a equipa de séniores, júniores e iniciados nos campeonatos nacionais, faltaria apenas que esta equipa de juvenis se juntasse para esta equipa então do Académico de Viseu fazer o pleno em todas as modalidades, em todas as divisões do futebol de 11.
juntando-se esta equipa do Académico de Viseu, vinha também do campeonato nacional anterior um lusitano de Vilmoinhos, que também era expectável aquilo que poderia fazer neste campeonato, se teria sido apenas um ano de experiência nos nacionais, ou se, pelo contrário, seria um ano de afirmação como uma das grandes equipas de camadas jovens, e neste caso de juvenis, da atualidade no desporto distrital. E como outsiders tínhamos também a equipa do Mortágua e do Penalva de Castelo, por todos os anos fazerem sempre provas muito regulares, e quedando sempre pelos terceiros, quartos ou quintos lugares das zonas sul dos anos transactos. E a equipa do Tondela acaba por ser uma agradável surpresa, pois dificilmente no início da época se poderia apontar algum tipo de favoritismo a esta equipa, devido aos últimos anos não serem de relativo sucesso para esta equipa de Tondela, até somando até resultados bastante desregulados com aquilo que a sua equipa profissional apresentava. Mas a verdade é que esta equipa de Tondela acaba por vencer a Zona Sul e marcar presença na fase final, e inclusive ganhar algum favoritismo com esse facto. Chegada à fase final, a equipa do Crasto, por todo o trajeto na Zona Norte, e a equipa do Tondela também, por aquilo que conseguiu na Zona Sul, eram apontados com algum favoritismo para esta fase final da prova. Mas o que é facto é que nenhuma nem outra conseguiram levantar o troféu de campeão. Foi esse troféu levantado pela equipa do Académico de Viseu, que com um trajeto irrepreensível, cedendo apenas um empate em sua casa com a equipa do Crasto, somando todos os outros 5 jogos por vitórias, o campeão deste campeonato de juvenis, e acaba por deixar todos os seus adversários a alguma margem considerável. Já a equipa do Tondela acaba por não confirmar todo o favoritismo que podia ter adquirido por ter vencido a Zona Sul, ficando inclusive a 11 pontos do campeão Académico de Viseu. E é um campeonato que acaba por ser ingrato para a equipa do Crasto. Se somarmos a primeira fase com a segunda fase, verificamos que nos 30 jogos disputados somou 23 vitórias, 6 empates e 1 derrota, e acaba por não subir de divisão, e sinceramente uma sensação que não deve ser agradável para o seu treinador, André Sapata, que acaba então por fazer um campeonato extraordinário, mas mesmo esse ano extraordinário não ser devidamente gratificado com os objetivos que esta equipa se propunha, que era ser campeã distrital de juvenis. Então, a equipa do Académico de Viseu, mais uma vez, a marcar presença na próxima época no Campeonato Nacional de Juvenis. Nos iniciados, registou-se esta época desportiva uma grande quantidade de equipas inscritas, quer na Série Norte, quer na Série Sul. Foram elas ao todo 27 equipas inscritas nos campeonatos distritais, e se somarmos mais 3 que estavam nos nacionais, faz um total de 30 equipas para esta época desportiva nos iniciados. Possivelmente também possivelmente não, até factualmente é o escalão de todos estes 3 de futebol de 11, onde as equipas da Associação de Futebol de Viseu vão apresentando os melhores resultados, e então também um campeonato que, concomitantemente com o escalão de juvenis, acaba por ser bastante disputado por todas as equipas. E seguindo a lógica dos dois outros escalões, tínhamos como fortes candidatos, pelos trajetos nos últimos anos, as equipas de Drizes, Sinfãs, Crasto e Craques de Lamego na Zona Norte, e como outsiders aqui, a equipa do Sátão e dos Voselenses. E a verdade é que Drizes e Sinfãs, duas equipas que na época transata tinham marcado presença na fase final deste escalão, acabam, por força de determinadas circunstâncias, de se quedarem pelo fim da tabela. Foram até uma época um pouco amarga para estas duas equipas, visto que os resultados não foram
não foram positivos ao longo de todo o ano, e sinceramente acabou por ser uma surpresa verificar estas duas equipas já com nome e com alguns pergaminhos na competição a quedarem-se por lugares tão baixos na tabela classificativa, e com menos 2 candidatos na luta pelas fases finais, surgiram duas surpresas esta época. Foram elas a equipa do Rezende e dos Viriatos. Equipas estas que lutaram arduamente até ao fim da tabela, até ao fim do campeonato, pelo segundo lugar na tabela classificativa. A equipa do Crasto, com essas surpresas, Rezende e Viriatos, viram os seus trajetos serem os mais regulares da prova, chegando às 3 últimas jornadas com grandes dúvidas de qual destas 3, ou melhor, 2 destas 3, quais delas é que marcariam presença na fase final, e a equipa do Rezende, que na última jornada estava no segundo lugar, acaba por morrer na praia, visto que viu-se ultrapassada pela equipa dos Viriatos na última jornada, e assim ficar fora da fase de todas as decisões nesta Zona Norte. Na Zona Sul tivemos como grandes candidatos, visto também pelos trajetos que tinham pautado nos anos anteriores, a equipa do Pinguinzinho. No ano passado tínhamos tido também uma grande competição por parte da equipa dos Pestinhas, que este ano cedeu o seu espaço competitivo à equipa do Tondela. O Tondela regressou com o escalão de iniciados, ficando os Pestinhas apenas com futebol de 7, mas segurando praticamente toda a equipa dos Pestinhas da época passada, e também o Molelos como uma equipa que poderia causar alguma surpresa. Como outsiders tínhamos Viseu e Benfica, Mangualde e Viseu 2001, por tudo aquilo que tinham demonstrado nas últimas épocas desportivas, e até foi um campeonato taco a taco entre Pinguinzinho, Tondela e Viseu 2001 na primeira volta desta fase, com alternadas, com uma alternância enorme no primeiro lugar entre estas 3 equipas. Mas o que é facto é que esta equipa do Viseu 2001 acabou por perder fogo relativamente às outras 2 equipas. Uma segunda volta decepcionante por parte desta equipa viziense, que não conseguiu acompanhar todo o trajeto que a equipa de Pinguinzinho e Tondela fizeram, e que muito cedo garantiram inclusive presença na fase final de iniciados, e inclusive a Tondela a elevar um pouco a fasquia por todo a excelente capacidade de jogo que vinha demonstrando, por todos os números que vinha apontando, uma quantidade enormíssima de golos marcados. Foi também a melhor defesa da competição, e cheguei inclusive a apontar esta equipa de Tondela como o grande candidato à vitória final. Mas o que é facto é que, chegada à fase final, a desilusão desta mesma competição foi mesmo a equipa de Tondela. 1 ponto em 18 possíveis foi manifestamente pouco para todas as expectativas criadas por esta equipa. Sinceramente, a acusarem provavelmente alguma situação menos positiva, mas o que é verdade é que foi uma fase final disputada entre Pinguinzinho e Crasto, disputada até, como disse no início, até este fim de semana, até mesmo ao fim, e sendo necessário um critério de desempate da diferença no confronto direto para apurar o campeão para este ano. Finalizado o balanço da época desportiva no que diz respeito aos campeonatos distritais, fazendo um pequeno balanço daquilo que se passou nos campeonatos nacionais. 2012-2013 ficará certamente para a história como uma época memorável para todo o distrito de Viseu. Todas as equipas que se apresentaram para disputar os campeonatos nacionais de júniores, juvenis e iniciados conseguiram um feito fenomenal, que foi nenhuma equipa conseguiu, ou melhor, todas elas conseguiram a manutenção nos diversos escalões, o que permite que na próxima época teremos então um total de 9 equipas repartida pelos 3 escalões.
3 no Campeonato de Júniores A, Académico de Viseu, Oliveira de Frades e Tondela. No Júniores B, Académico de Viseu e Repesenses. E no Júniores C, Lusitano de Vilminhos, Repesenses, Académico de Viseu e Caraste. Foi então um ano memorável para todas as equipas que militaram nos campeonatos nacionais. Já no que diz respeito ao futebol de 7, tivemos este ano, nos mais diversos escalões etários, uma reformulação dos quadros competitivos. Numa primeira fase, encurtou-se o número de séries de 6 para 4 nos campeonatos de sub-13 e sub-12, e nos campeonatos de nos campeonatos de sub-13 e sub-11, e nos campeonatos de sub-12 e sub-10 também houve uma alteração, dividindo o número de equipas por 2 fases. E olhando para aqueles que foram campeões em 2011 e 2012, foram eles no sub-13 Pinguinzinho, no sub-12 também Pinguinzinho, nos sub-11 Repesenses e nos sub-10 também a equipa dos Repesenses. Verificar o que estas equipas campeãs em título poderiam e teriam alguma pressão também para defender os títulos que tinham alcançado então na época passada. Com este encurtamento de séries e com a existência, com a criação de jogo, de uma terceira fase para jogo de apuramento de campeão, então tivemos numa primeira fase como campeões dos sub-13 nas diversas séries A, B, C e D, Nespereira, Craques de Lamego, Repesenses e Pestinhas. Estes primeiros lugares acabariam por atribuir alguma espécie de favoritismo a estas equipas, sendo apontadas então como principais candidatas, e seguindo para as segundas fases, onde acabou por ser até inclusive um segundo classificado, a equipa do Lusitano de Vilminhos, a ir com a equipa do Repesenses ao jogo final de atribuição de campeão. Num jogo que acabou por pender para a equipa dos Repesenses, que venceu 2-0 o Lusitano de Vilminhos, equipas que já se tinham defrontado na primeira fase da prova, e então Repesenses substitui a equipa do Pinguinzinho, como sagrando-se inclusive como novo campeão dos sub-13 nesta época desportiva que agora findou. No sub-12, também com a alteração dos quadros competitivos, divididos por séries e depois com uma segunda fase para apuramento de campeão, mas desde cedo se percebeu que na Série A, a Casa do Benfica de Viseu, e na Série B, a equipa dos Repesenses eram aquelas que tinham tinham melhores resultados, que tinham se calhar algum estofo, ou melhor, um estofo diferente que os seus adversários, e conseguiram tornar-se pragmáticas, chegando inclusive a um jogo de atribuição de campeão na última jornada da segunda fase de sub-12, sendo essa vitória também a pender para a equipa dos Repesenses. Nos sub-11, um modelo semelhante ao verificado no sub-13, com Rezende, Craques de Lamego, Lusitano de Vilminhos e Pinguinzinho a ganhar as primeiras fases da competição, e depois nas segundas fases Rezende e Craques de Lamego acabam por vencer essas mesmas fases e defrontarem-se no jogo decisivo, onde a equipa do Craques de Lamego, vencendo por 3-2 a equipa do Rezende, se sagrou campeã distrital e levou o título para o norte do distrito. De salientar que ao longo de todo o trajeto, esta equipa do Craques de Lamego apenas se deu uma derrota. Todos os outros jogos somam vitórias, e então acaba, por força dos números, por ser também um campeão mais que justo neste escalão de sub-11. No sub-10, também o Repeses, a equipa do Repeses mostrou grande diferença qualitativa para todos os seus adversários na Série B, e na Série A uma surpresa, uma equipa B a vencer essa competição, se calhar apanhando até de surpresa os seus responsáveis, visto que se calhar as atenções estariam mais viradas para a equipa A, por força dessa mesma ser designada como equipa A, mas o que é facto é que foi esta equipa B dos Pinguinzinhos que foram à segunda fase para apuramento de campeão, onde nessa fase a equipa dos Repesenses
se superiorizaram, mostrando toda a diferença qualitativa que já tinha demonstrado na primeira fase e sagrando-se assim campeão de sub-10. Foi então todo um balanço dos diversos escalões que a Associação de Futebol de Viseu tem, onde a Associação de Futebol de Viseu tem competições organizadas. Então, uma última nota de destaque e de parabéns para todos os campeões nos Júniores Tondela, Juvenis Académico de Viseu, Iniciados o Crasto, Sub-13 Represenses, Sub-12 Represenses, Sub-10 ou Sub-11 Craques de Lamego e Sub-10 Represenses. E também duas últimas notas, mais uma vez todo o trajeto das equipas nos nacionais, que foi de todo um ano memorável, e certamente que era bom que nos anos seguintes o sucesso pudesse acompanhar as equipas da Associação de Futebol de Viseu, aumentando inclusive o número de equipas participantes. E a última nota de destaque vai também para todos os encontros organizados pela Associação de Futebol de Viseu no que concerne aos escalões de Petizes e Traquinas. Foram bastantes ao longo de toda a época, por os mais diversos concelhos do distrito, do norte, do sul e mesmo do centro do distrito. Foi encontros transversais a toda a área geográfica do distrito de Viseu, que acaba por também ser fonte de iniciação a jovens praticantes que serão os jogadores do futuro. A última nota é uma palavra por todos estes, por toda esta época desportiva, e um obrigado especial a duas pessoas que sem elas não seria possível todo este trajeto e toda esta rúbrica. São eles o Jorge Lima e o Luís Paulo Rodrigues. Muito obrigado, pessoal, pelo convite que me formularam. Agradecer também a todos os que ao longo da época demonstraram também o seu apreço por todo esta rúbrica, e em meu nome pessoal, muito obrigado a todos, principalmente aos ouvintes, que foi para eles que este programa foi desenvolvido. Um abraço e então até à próxima época desportiva.